Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, o nosso episódio de podcast, o nosso podcast, né, com um episódio pra gente falar um pouquinho sobre o universo das crianças dentro do cristianismo. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente que está nos ouvindo. Se o nosso podcast, se o Praxis tem sido relevante para você, tem sido bênção para você, não deixa de compartilhar, de espalhar para cada vez mais pessoas e de ativar aí as notificações de qualquer que seja a plataforma que você tem usado, né? Seja no YouTube, com o sininho, no Spotify, Google Cast, no Apple Music, enfim. Ative as notificações para que semanalmente você não fique de fora das nossas conversas, dos nossos bate-papos. E eu sou o Thiago Vercelino. Sempre, você já está acostumado, eu sempre falo que eu esqueço, né? Mas eu sou o Thiago Vercelino, quem tem tido o privilégio de caminhar com vocês. Essa é a nossa conversa sobre as crianças, sobre esse universo infantil. E especificamente hoje, nós vamos falar sobre a evangelização e o discipulado das crianças. Eu queria que a nossa convidada se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho quem ela é e por que a gente está com ela aqui para bater esse papo. Uau, hein, Thiago? Que honra, hein? Poder participar desse podcast. Que massa. Pode falar massa ainda? Essa gíria ainda é conhecida? Pode. Para quem tá pra faixa etária que tá nos ouvindo, ainda pode. Então quem fala massa, comenta aí embaixo, massa! Que bom estar aqui com vocês. Meu nome é Simone, eu trabalho como coordenadora de educação cristã de crianças na Convenção Batista Paranaense. Estou nessa função desde 2014. Quando eu quero explicar de uma forma prática para as pessoas o que eu faço aqui, eu digo, eu ajudo as igrejas a ensinar a Bíblia para criança. É o jeito mais prático que eu consigo explicar o que eu faço aqui dentro. E que bom poder compartilhar com vocês hoje sobre evangelização discipuladora de crianças, um pouco sobre a convenção, o que a convenção tem feito, e eu espero também poder ajudá-los a compreender o nosso papel quanto discipuladores de criança, né? Porque a gente conversa também um pouco sobre aquela questão, não, mas é a igreja que faz, é a família que faz, vamos tentar resolver isso hoje aqui, ó! Legal, show, muito 10. Para você que tá aí, clicou no nosso episódio de hoje porque leu a palavrinha crianças, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar, que é muito difícil encontrar um material na internet gravado, uma conversa, um bate-papo. Obviamente não estou dizendo de livros, né? Livros a gente vai encontrar os mais diversos recursos, mas que não tem aquela velha e boa conversa sobre ministério infantil, né? E tratar as crianças como um departamento, um ministério que tem que ser desenvolvido. Hoje, a nossa intenção aqui é outra. É conversar um pouquinho sobre o universo infantil, mas não necessariamente exclusivamente dentro do departamento do ministério infantil das nossas igrejas. Mas falar de fato sobre evangelização e discipulado de crianças, como que isso acontece, o que a Bíblia nos fala sobre isso e como desenvolver. Primeiro de tudo, Simone, eu acho que a gente pode conversar o nosso papo falando exatamente isso, essa diferença. Por que a gente fala tanto de ministério infantil nas igrejas e às vezes a gente não fala muito sobre como conduzir uma criança a orar mais, né? Como ajudar uma criança a louvar mais. Por que a gente
sempre resume o tratar de crianças dentro do cristianismo a um ministério dentro das igrejas. Já imagino que às vezes já vem aquela falinha de revolta, né? Porque as igrejas... Tem um pouquinho disso? Como é que funciona? Eu posso usar o filtro ou desligo o filtro? Como é que eu... Assim, se você desligar o filtro, talvez na edição a gente aplique ele depois, mas a gente pode pagar para ver. Ai, não, vamos lá. Eu acredito que aconteceu isso que você comentou, porque as igrejas criaram, né, o departamento infantil como para solucionar uma dor. Qual era a dor? A dor dos adultos que querem ouvir a mensagem, mas tem lá o raio da criança que fica incomodando durante o culto. Que fica correndo para lá e para cá, que não se comporta. Então a gente precisa colocar essa criança em algum lugar para que ela fique lá e seja distraída lá enquanto eu estou aqui prestando culto. Acredito que, infelizmente, isso ainda acontece em muitas igrejas, infelizmente esse ainda é o pensamento. Vamos tirar as crianças daqui para a gente poder estudar a Bíblia do nosso jeito e louvar do nosso jeito. Mas aí entra o que você falou, né, Tiago? Precisa ser muito mais amplo que isso, precisa ser muito mais significativo que isso, precisa ser muito mais importante que isso e marcante na vida da criança. Eu gosto de pensar de quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Como que você se sentiria se você chegasse numa igreja e falasse assim para você, Tiago, vem aqui na salinha aqui comigo, Tiago, vem aqui na salinha, fica aqui na salinha comigo enquanto o pessoal tá louvando lá. Vem aqui comigo, fica aqui desenhando enquanto o pessoal tá lá. Sabe, às vezes a gente não se coloca no lugar do outro, e mesmo com relação à criança, por que a gente não pode se colocar no lugar do outro também pensando como a criança? A criança, eu tenho filha também, eu sei que o Thiago tem filho também. A gente sabe que criança é esperto demais. A minha filha é super observadora, ela só tem 1 ano e 10 meses, mas ela já é muito observadora, assim. Então ela já vê a gente orando, ela já vê a gente lendo a Bíblia, ela já observa tudo isso. E a gente sabe que tudo isso que a gente faz e fala está sendo fixado, né, na mente e no coração dela. Agora, a criança que chega na igreja e de repente é simplesmente retirada, vem aqui, vamos lá, fica ali. Não é explicado um contexto, não tem um ensino dirigido, um ensino programado, um ensino contextualizado para aquela criança. O que ela vai lembrar, né, Tiago? Esses dias eu fiz um curso falava sobre a importância dos 1000 dias, né, dos primeiros 1000 dias de vida. E esse curso, ele abrangia assim, por exemplo, como que um arquiteto urbano, um arquiteto que vai pensar na cidade, pode prestar atenção nos 1000 dias, nos primeiros 1000 dias de vida da criança. Tipo, até nisso já está sendo pensado, sabe? Como que a sociedade pode pensar na criança nesses primeiros 1000 dias de tão importante que é isso? Até tem projetos maravilhosos, assim, falando bem isso, se coloca... Como é que era o nome do projeto? Acho que era o Projeto 95, que é normalmente a altura da criança nos primeiros 1000 dias, né? Até 95 centímetros. Então, da calçada, ser uma calçada que a criança possa andar sem tropeçar, do parque ser um ambiente seguro para os pais poderem estar com os filhos ali, sem se preocupar com outras questões, ele vai poder curtir com a criança. Então, isso na vida da criança é muito impactante. Então, fazendo esse curso, eu fiquei pensando, gente, olha só, a sociedade já está prestando atenção nisso e algumas igrejas ainda não. Ainda estão colocando lá as crianças na salinha, depositando lá as crianças na salinha. Ai, Tiago, olha o filtro aí. Agora, a gente pensa muito, ao colocar na salinha, a gente pensa muito que criança, né, embora a gente tenha falado de 1000 dias, né, 1000 dias ser aí 3 anos e pouquinho de vida, né, a gente encara muito a relação do adulto com a criança de uma relação de ensino, né? Até para mim, né, olhando a minha vida de pai, parece que a minha principal função diante da Cecília, né, que é minha filha, a mais velha hoje está com 4 anos, minha função é de ensiná-la,
Então, estou preocupado a todo momento de ensinar ela. E a gente acaba transferindo isso para dentro da igreja também. Então, o que a gente faz? A gente cria o departamento infantil, o ministério infantil, e a única coisa que a gente pensa, né? Já pastoreei igreja, já fiquei à frente de igreja, então estou dizendo porque sei que é assim. A gente vai trabalhar no currículo daquele momento infantil, que o currículo tem como a função ensinar. Quais seriam as histórias, o que a gente vai ensinar para essa criança. Só que quando a gente vai falar de evangelização e discipulado de crianças, me corrija se eu estiver errado, um currículo, ele já não ganha mais o principal local dentro do desenvolvimento do nosso assunto. Evangelização e discipulado de crianças, em algum momento vai ter um currículo para isso, mas o principal alvo talvez não é só o ensino, a fala, alguém contando uma história. Como então pensar nisso, já que a gente só pensa em contar historinhas e ensinar as crianças que estão chegando, que estão nascendo, ou até as mais velhas, né? A partir dos 1000 dias. Como que funciona isso, então? Tá. Bom, deixa eu enaltecer também as igrejas que não só depositam, né, as crianças. Tem igreja que, graças a Deus, já está pensando nisso, né? Igrejas já ensinam a criança e tudo mais, conforme a palavra. Tiago, eu gosto de pensar em como Jesus não ensinou os apóstolos, né? Ele tinha momentos em que ele parava e ensinava, propriamente dito. Ele abria, vamos abrir em Jesus 2, não, brincadeira. Brincadeira. Mas tinha, né, momentos que os apóstolos perguntavam e ele falava. Esse momento de ensino ali, propriamente dito, você entendeu o que eu quis dizer? Mas também tinha, hoje eu estava lendo sobre a multiplicação dos pães e peixes, né? Os apóstolos vendo Jesus fazendo, né? Os apóstolos vendo acontecer o milagre, vendo a palavra se realizando. Eu gosto de pensar no ministério com crianças assim, o ensino está acontecendo o tempo todo, é o ensino formal e informal, me veio a palavra agora à mente de novo. Formal e informal. O ensino informal acontece a todo momento. Quando a criança está chegando no templo, como que ela é recebida? As pessoas cumprimentam. Quando a minha filha chama Melissa. Quando eu chego ela chega, ela já faz aquele toquinho, tipo soquinho, né? Ela faz o soquinho assim. Então vem o pessoal cumprimenta ela e dá soquinho, não sei o quê. Ou seja, ela está sendo vista. As pessoas sabem que a Melissa está ali, ela é percebida, ela vai se sentir importante ali. Tanto que a Melissa chega na igreja e eu brinco, é a área dela, ela tá em casa, ela se sente em casa. Eu acho que com a Cecília deve ser assim também, né? É a minha área, tô na minha área. Então, eu creio que o ensino informal acontece todo o tempo. Então, quando os adultos estão lá na frente, no momento do dízimo, até uma questão assim que o pessoal fica, mas no culto infantil precisa ter o dízimo, precisa ter o ofertório. Sim, mas eu também acho importante que a criança esteja com os adultos, para que ela veja os pais, né, levando a oferta lá na frente, ou que ela vá com os pais à frente entregar a oferta. Uma hora que ela vai perguntar o porquê daquilo. Eu acho que o momento ensinável vem também muito disso, né? Da criança vendo a situação acontecer, ela perguntar, mas por quê? Por quê? Então, quando o seu filho, o seu vizinho, o seu sobrinho vir com essa pergunta tão importante para você, quando ele vir falando por quê, você tem um momento ensinável nas suas mãos. Você tem uma preciosidade nas suas mãos, porque ela está mostrando interesse em aprender naquele momento. Então, às vezes, você está no culto com as crianças, você está trabalhando determinado assunto. Você trabalhou lá o assunto, mas às vezes não era a preocupação daquela criança naquele momento. Ela aprende, mas se ela está vivendo. Então, por isso que é importante, né, que a gente estava comentando, o papel dos pais, né, no ensino da Bíblia, o papel dos familiares. Porque os pais têm momentos ensináveis o tempo todo. Mas por que eu não posso ficar vendo televisão o dia inteiro? Você pode responder, porque faz mal para a sua saúde, ou você também pode responder, porque você precisa administrar seu tempo com sabedoria. Deus quer também ter um momento com você.
Então, você também pode incluir Deus, né, no seu dia a dia. Você deve fazer isso, né? Deuteronômio. Você tem que, ao se deitar ou levantar, você tem que falar sobre Deus. Mas por que eu tenho que orar antes de comer? Por quê? A criança quer saber. E talvez você tenha que falar isso todo dia. A criança aprende por repetição também. É importante. Então, tenha paciência, aproveite os momentos ensináveis, aproveite os porquês que chegarem até você. E com muito amor, fale de Deus para as crianças, para que Deus seja realmente um Deus amável, um Deus que ela pode confiar, e não como a gente vê, né, tantos jovens adultos que tem aquela representação de Deus, um Deus punidor, né? Que a gente possa apresentar esse Deus para os nossos filhos, um Deus amável, um Deus confiável, um Deus que eu possa me achegar e falar por quê. E conversar e aprender. Então, o meu sonho mesmo assim é que as crianças possam ter esse relacionamento com Deus, que isso seja natural, sabe, Tiago? Natural da criança. Mãe, imagina a tua filha, Tiago, chegar pra você assim, pai, eu vou ali orar, tá bom? Já volto. Uau! Que delícia! Sim, muito. Seria incrível, com certeza. Porque a gente acaba formatando a experiência adulta e pegando a experiência adulta e tentando muitas vezes transferir essa experiência adulta para o universo infantil, né? Então, vamos falar de evangelismo e discipulado, né? Bom, como é que eu evangelizo um adulto? Eu pego lá os meus 5 passos de Romanos, daí eu vou chamar um dia ele, vou levar ele para sair, para conversar comigo, eu vou apresentar os 5 passos de Romanos, vou fazer um desafio para ele. Ou você quer aceitar Jesus agora? Evangelizei, convido para ir à minha igreja, levo ele para a igreja, conduzo para uma célula, um grupo pequeno, e ele vai integrando e tal. Então vamos evangelizar crianças. Não, vamos evangelizar crianças. Então eu pego o livro Sem Palavras, porque tem um passo a passo sobre salvação, vou lá e explico os mesmos processos, os mesmos passos da salvação e pergunto para a criança se ela quer aceitar Jesus. E discipulado é a mesma coisa. Vamos fazer um discipulado. Então tem um currículo, olha, Deus é isso, Jesus é Deus, é não sei o quê, vamos batizar e tudo mais. E eu pego e acabo transferindo os conteúdos de adulto, tentando traduzir para as crianças, mas a formatação, porque a gente não se esforça para entrar no universo infantil e entender esse universo em como ele se desenvolve, né? Simone, se você tivesse que ensinar agora um pai, uma mãe ou um líder de igreja, né? Como estabelecer um evangelismo que realmente seja relevante para crianças? Né? É isso mesmo? Vamos continuar ensinando todo mundo a fazer? E assim, não é uma crítica ao livro Sem Palavras, tá? Eu, inclusive, tenho na história da minha salvação, após uma escola bíblica dominical, a tia Marlúcia, eu tinha 6 anos, a tia Marlúcia falou, quem quer aceitar Jesus, fique aqui na salinha, porque eu quero conversar mais um pouquinho com você. Era uma história, sei lá, era Davi e Golias, alguma coisa assim. Eu perguntei pra tia Marlúcia, falei, tia Marlúcia, eu quero ficar aqui, e a tia Marlúcia contou pra mim o livro Sem Palavras. Então eu tenho na minha história de conversão o livro Sem Palavras, mas eu tô dizendo como sendo uma metodologia que a gente tá carregando por carregar a vida inteira nas costas, né? É por aí mesmo? O que a gente pode pensar, assim, não, evangelizar crianças é mais do que isso, evangelizar crianças é outra coisa. O que você diria pra essa galera? Então, quando a gente discipula uma criança, é importante a gente entender o universo dela, entender as referências dela, porque senão a gente vai trazer as nossas referências e a criança vai ficar, o que essa pessoa quer dizer com isso? O que ela está tentando falar com isso? Eu fui uma vez falar num retiro de adolescentes e eu usei como referência Todo Mundo Odeia o Chris, e eles não conheciam. E, gente, como pode vocês não conhecerem Todo Mundo Odeia o Chris? Mas já não conheciam, já tinha passado aquela geração. Então é importantíssimo no discipulado ouvir e realmente sem julgar e sem interromper, porque a nossa tendência é quando a gente vai ouvir uma criança, um adolescente, também cabe para o adolescente, sei lá, o adolescente vem contar, professora, eu fiz isso. Ah, meu Deus, mas você fez isso! Pronto, o adolescente já se fecha, ele já talvez não queira mais falar, porque
você interrompeu, ele já vai achar que você vai levar toda a sua carga de julgamentos para cima dele, vai dizer que ele está errado e não vai acolher. Isso cabe também para a criança. Então, eu achava interessante minha mãe, quer dizer, acho interessante. Minha mãe, quando ela vai conversar com uma criança, a criança... Matou a mãe. Matei a mãe. Mãe, te amo, mãe. Tiago, eu vou contar uma bem rapidinho. Uma vez eu tava dando aula na EBD, e eu falei assim, uma vez eu tava conversando com uma pessoa, não queria identificar a pessoa, né? Eu falei assim, então, uma vez eu tava conversando com uma pessoa e eu disse, mãe! O pessoal deu muita risada. Ah, foi tua mãe, Simone, foi tua mãe. Então, gente... Mas, assim, quando minha mãe vai conversar, por exemplo, uma vez uma criança veio assim pra minha mãe e falou assim, sabe, irmã Zefinha, eu escuto meu pai e minha mãe. Aí minha mãe, é mesmo? Sabe, foi ouvindo, não interrompeu, sim. Não parou porque a criança sentiu a necessidade de falar, sentiu a vontade pra falar e começou a falar. Aí eu falei, nossa, mãe, a senhora, a gente aprende muito com você, porque realmente, às vezes a nossa tendência é, meu Deus do céu, guria, não fala um negócio desse, para com isso. Então, quando a gente for discipular uma criança, evangelizar uma criança, tenha paciência, escute, aproveite os momentos ensináveis que você tiver, quando ela falar um porquê, ou quando ela vir com alguma coisa que ela assistiu, e aproveite para ensinar a palavra de Deus, para mostrar a palavra de Deus, para mostrar esse Deus amoroso, né, que ela tem acesso. Então, assim, discipulado, na minha opinião, precisa ser maravilhoso, precisa ser gostoso, precisa ser esse relacionamento de confiança. Tem alguma criança que confia em você hoje em dia? Que você sabe que pode te procurar para conversar? Você que está escutando a gente, algum sobrinho, algum primo, filho, em quem eles confiam para conversar? Porque essas crianças estão com dilemas. A gente acha que não, mas as crianças também têm os dilemas delas. Então, por exemplo, tem criança que o pai está se separando, os pais estão se separando e a criança se sente culpada. A culpa é minha, meus pais estão se separando, com certeza a culpa é minha. Precisa alguém falar para essa criança que não, mas ela precisa se sentir segura para conversar. E tantas outras coisas que acontecem com as crianças, terríveis. Só que a gente não se mostra aberta, né, para conversar. Uma coisa que eu fico triste, por exemplo, eu não sei se você repara nisso também, Thiago, quando a gente vai no shopping e a gente vê todo mundo no celular, os filhos, os pais, e o que está acontecendo lá é uma representação do que está acontecendo em casa, né? Então, assim, quando que os pais estão tirando tempo para conversar? Eu também participava da capelania escolar lá através da nossa igreja, não fazia capelania, eu que estou meio afastada. Mas era muito comum os adolescentes falarem assim, meus pais não têm tempo para conversar comigo. Eles chegam cansados do trabalho, eles não querem saber de conversar. Então, e quantas coisas estão passando na cabeça desses adolescentes e dessas crianças? Só que os pais estão sem tempo, estão cansados, estão estressados. Aí talvez quem está ouvindo a gente fale assim, ai, Simone, mas é tudo tão corrido, é tudo tão difícil. Eu sei que é, mas uma coisa que uma amiga minha falou para mim foi assim, Simone, a Melissa vai crescer. Isso ficou assim no meu coração, sabe, Thiago? A Melissa vai crescer. Então, agora ela tem aí 1 ano e 10. Então, eu e o Robson, meu esposo, a gente procura curtir o máximo, tudo que a gente pode, de estar com ela, de brincar com ela. A gente se reveza no trabalho. Então, quando eu tô trabalhando, ele tá em casa. Quando eu tô em casa, ele tá trabalhando, pra gente poder estar com ela. Porque realmente ela vai crescer. E daí? Então, acho que esse é um grande recado para quem está nos ouvindo, ouvindo no YouTube hoje. Então, as crianças que estão próximas a você vão crescer. Uma coisa também que eu ouvi de um amigo nosso, ele fazia discipulado com meninos de uma escola de futebol. E ele falava assim, se você não ganha a confiança daquele menino na infância, na adolescência, quando ele for um jogador profissional, ele não vai te procurar. Porque quando ele se torna um jogador profissional, tem muita gente que se aproveita. Muita gente que se aproveita, né,
de pessoas assim de fama e tal, chegam para fazer amizade, mas não é bem a amizade que eles querem, né? Então, ele fala assim, a gente precisa ganhar a confiança deles desde pequeno, mas nesse sentido, para realmente ajudar, para servir, para estar disposto a caminhar junto, né? Caminhar junto. Então, eu acredito que quanto antes a gente se colocar assim, nesse discipulado, nesse evangelismo de crianças, se mostrando disponível, se mostrando aberto para conversar, se mostrando ali pronto para conversar, quando essa criança ela estiver no trabalho dela, quando ela crescer, ela estiver trabalhando, quando ela crescer, ela tiver uma dificuldade na família dela, ela vai procurar o pastor Tiago. Ela fala, nossa, o pastor Tiago sempre me ajudou, o pastor Tiago sempre me ouviu, o pastor Tiago sempre me apoiou. Eu vou procurar ele. Tem um outro livro também que eu sempre indico, que é o Pense Laranja. Ele fala da importância da família e da igreja caminharem juntas no ensino da Bíblia para a criança. Porque na igreja a gente fica o quê? 40, 50 minutos com a criança por semana. E as famílias ficam aí muito mais tempo. Apesar de que, né, muitas crianças passam muito tempo fora de casa, mas também, né, ainda assim, as famílias ficam muito mais tempo com as crianças do que a gente. Ele volta, assim, essa responsabilidade, né, dos pais ensinarem a Bíblia. Só que ele também traz uma questão, assim, quando o seu filho for adolescente, ele não vai mais ouvir você como pai. Porque é fase, é o momento dele se identificar no mundo, dele se encontrar no mundo, dele encontrar as verdades dele. Então, ele não vai ouvir os pais, ele vai ouvir outra pessoa. Daí até o autor do livro fala que ele identificou que o filho dele estava passando por essa fase super difícil, já não queria mais ouvir o pai. Aí o autor do livro fala assim pro filho dele, filho, eu sei que você não tá me ouvindo agora, porque você tem que se encontrar no mundo e entender suas verdades, mas quem você tá ouvindo? Aí o filho fala, tô ouvindo, por exemplo, o pastor Tiago. Aí o autor do livro, olha, show de bola, tá tudo bem, então eu tô tranquilo. Porque ele confia, ele sabe quem é o pastor Tiago, né? Então é nesse sentido, sabe, Tiago? Eu acho que se a gente caminhar no discipulado de criança e das crianças e dos adolescentes, mostrando para eles quem é Deus, ensinando eles a terem um relacionamento com Deus, pedindo também solicitação de contas, né? Se a gente pensar no Raízes, né? Relacionar, acolher, interceder, zelar, estudo e solicitar contas. Eu gosto desse acróstico. Até no curso que a Fábio Parma lançou, eu falo desse acróstico no curso, que ajuda a gente a lembrar. Eu acho bem prático. R, né, de relacionar, A, de acolher, a gente precisa acolher essa criança, e de interceder, a gente precisa orar por essa criança, Z, de zelar, no sentido assim, essa criança está passando fome? É bem isso mesmo. Está passando frio? Tem alguma necessidade? Como é que está a segurança na casa dessa criança, o quarto dessa criança? Tipo, como que é a realidade dessa criança? A gente tem que zelar. E de estudar e essa de solicitar contas. Então, perguntar mesmo, você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem conversado com seu pai, com sua mãe? Então, eu gosto desse acróstico. Sobre zelar, esses dias aconteceu uma coisa bem legal, que eu quero contar para ficar aí também de ideia e para a gente prestar atenção. Tem a esposa do pastor Alexandre, ele é do Sudoeste, ele mora em Francisco Beltrão e ela dá aula na escola. Ela percebeu que o menino da escola, ele tinha uma necessidade, ele precisava de óculos, Tiago, precisava de óculos. Só que a família não tinha condição de dar um óculos para ele, nem de pagar um exame oftalmológico. Então eles mobilizaram, conseguiram pagar o exame e compraram óculos para o menino, sabe? Mobilizaram as pessoas e compraram óculos para o menino. Imagina o bem para essa criança, imagina a felicidade dessa criança. De ser atendido e acolhido dessa forma. Então, assim, eu não sei se quem está escutando a gente trabalha em alguma escola, eu não sei a realidade de quem está nos ouvindo, mas eu quero dizer para você, presta atenção nas crianças que estão próximas de você. Com certeza você vai ter oportunidades para ensinar para essas crianças, talvez de forma formal, com uma revista, que é importante também, mas talvez de forma informal. Aproveite essas oportunidades para falar também da tua experiência com Deus para elas.
E falar também de que quando você era pequeno, você também tinha medo. Conta pra criança. Quando eu era pequeno, eu tinha medo. Eu tinha medo do escuro. E o que você fazia quando você tinha medo do escuro? Ah, eu também tinha medo dos meus pais se separarem. O que você fazia? Né? Então conta. Agora, uma coisa que é interessante nessa sua fala, Simone, é o seguinte: quando a gente vai falar de discipulado, tô tentando sempre fazer essa comparação, porque é muito provável que quem está ouvindo a gente tenha sempre em mente o universo adulto. É natural, né? É natural. Inclusive, vai uma crítica construtiva a todos os ambientes de ensinos teológicos. Pouco a gente gasta tempo ensinando sobre o universo infantil, né? E acho que é importante não só como cuidar da criança do universo infantil, mas como cuidar de quem cuida do ambiente infantil, do ministério infantil, porque as crianças são uma parte das nossas ovelhas, dos nossos rebanhos, né? Então fica aí essa crítica construtiva no ar para todos os ambientes teológicos que a gente tenha dentro da nossa convenção e do reino de Deus, né? Mas enfim, de novo, fazendo essa comparação com o universo adulto, quando a gente vai falar de discipulado, a gente tem, até o evangelismo, a gente tem algumas regrinhas que são interessantes. Por exemplo, menino com menino, menina com menina, né? Tomar alguns cuidados, né? Pastor de porta aberta, desde essas coisas mais formais, até por exemplo, assim, se alguém vai discipular um adolescente, seria legal um jovem, porque tem essa proximidade de ambiente, acabou de viver a adolescência, né? Um jovem maduro, obviamente, mas tem o linguajar ainda, né? É um discipulado, alguma coisa para casamento, um pastor casado com uma família bem bacana, para ser uma boa influência dentro do casamento. Só que quando a gente vai falar de crianças, isso não tem como ser uma realidade, né? Porque não, uma pessoa próxima, vou pegar o quê? Vou pegar uma criança, um junior para discipular uma criança? Não dá, né? Vou pegar alguém que tenha o mesmo universo. Não dá, né? Como que a gente se prepara, então, já que não existe esse preparo de vida, né? Porque um jovem, a vida de alguma forma deixou ele meio pronto para ainda cuidar de uma criança, para, sei lá, um adolescente, né? Porque acabou de viver o que o adolescente viveu. Mas assim, um adulto não, né? Faz 25 anos que eu não sou mais criança, né? Faz 22 anos que eu não sou mais criança, falar que eu deixei de ser criança com os meus 13. Nossa, Thiago, você é muito velho, Thiago. Você é muito velho. Eu não vou falar a minha idade. Os meus 30. O meu esposo é um ano mais velho que eu. Eu falo, você é muito mais velho que eu. Eu falo pra ele. Então, considerando aí, né, que eu deixei de ser criança com 13 anos, então faz 20 anos que eu não sou mais criança. Eu não tenho essa proximidade, né? As crianças de hoje não são como as crianças de 20 anos atrás, né? Então, como se preparar para discipular e evangelizar crianças, já que a gente não tem aqueles normais incentivos que o universo de evangelismo e discipulado adulto nos conduzem a ter. O que você diria? Eu gosto de pensar na questão daquilo que a gente comentou, né, do universo da criança, da gente entender, estar disposto a ouvir. Então, estando disposto a ouvir e também tendo, né, digamos assim, o que ensinar, você tendo a sua experiência com Deus, eu creio que qualquer um poderia discipular uma criança, até mesmo um adolescente. Se a gente pega a realidade de igrejas que trabalham em pequenos grupos, célula, DNA, sei lá, o que a tua igreja trabalha. Mas normalmente nessas igrejas, vou chamar de método, você vai entender. As pessoas, elas são ensinadas a liderar, elas são ensinadas a ensinar. Então, numa igreja que segue, por exemplo, a igreja multiplicadora, um adolescente é ensinado a conduzir um pequeno grupo e também a discipular. Então, tem esse incentivo. Então, não é só ir ao culto domingo ou participar do louvor. Também tem um incentivo de orar, buscar, ler a Bíblia e ensinar. Isso eu acho muito interessante. Até no curso que a gente lançou pela Fabapar, o Evangelização Discipuladora de Crianças, a gente traz o pequeno grupo multiplicador, o PGM, como uma das respostas mesmo
para esse tempo, assim, para a gente poder ensinar o adolescente e dar oportunidade de liderar, oportunidade de ensinar. Porque às vezes na igreja ele não vai ter essa oportunidade. Na igreja, talvez o adolescente não vai ter uma oportunidade de dar uma aula. Em que momento do culto, do domingo, o adolescente vai ter oportunidade de dar uma aula? Ou na escola bíblica? Infelizmente, hoje em dia tem igreja que não tem mais escola bíblica. Tem igreja que não tem mais encontro de adolescentes ou encontro de jovens. Então, e eram momentos, né, que as pessoas estavam ali, elas eram preparadas também para o ensino, para pregação. Acho que a gente pode aproveitar, usar esse método de... Se a sua igreja não participa não tem pequenos grupos, não tem células, como fazer, né? Agora, como fazer? Porque você tem... Aí já dá um outro podcast. Não é, Thiago? Porque, assim, pra mim, eu acho tão incrível, Thiago, ver um adolescente conduzir um estudo, sabe? Ver e até mesmo quando a gente faz o PGMI, que a gente fala, o Pequeno Grupo Multiplicador Infantil, até mesmo no PGMI, as crianças também têm a oportunidade. Então, talvez ela não vai conduzir um discipulado, né, na escola, vai chamar lá uma classe dos amiguinhos e vamos estudar a Bíblia junto, mas talvez em alguns momentos ela vai ter condição de ensinar, ela vai ter condição de falar, olha, isso aí que você está passando, eu aprendi na escola que é isso, a Bíblia ensina assim. Então, eu creio que as crianças também podem ensinar a Bíblia, dentro do que você falou, né, de jovem ensinando adolescente, né, vamos colocar essa escadinha. Então, adolescentes também podem ensinar as crianças, né? Se a gente perceber que esse adolescente tem buscado a palavra, tem buscado viver de acordo com a palavra de Deus, eu creio que ele também pode ensinar. E principalmente, quanto mais a gente estiver disposto a ouvir, a entender como é que está o coração dessa criança, a gente vai ter essas referências para ensinar essas crianças. Então, acho que para a gente alcançar aí o que Jesus nos mandou, né, fazer discípulos, primeira coisa, a gente está aberto para, né? Você que está nos ouvindo, se abra para isso, se abra para poder ensinar uma criança, discipular uma criança. Tem muita gente que fala, mas eu não tenho dom, eu não fui chamado. Se você foi chamado para fazer discípulo, isso todo mundo foi. Talvez você fale, mas eu não fui chamado para dar aula na salinha. Não é isso que Jesus mandou. Jesus mandou fazer discípulo. Mas quando que esse discipulado tem que começar? Na minha opinião, desde criança. Quanto antes, melhor. Quanto antes aquela criança tiver experiência com Deus, melhor. Então, se você tiver a oportunidade, discipula teu sobrinho, discipula teu primo, discipula as crianças da rua, os vizinhos, monta um clube bíblico no seu condomínio, por que não, né? Todo sábado, não precisa chamar alguém da igreja, vai você mesmo. Tem muitos vídeos no YouTube que ensinam como contar história, como conduzir, como ensinar a Bíblia para as crianças. Então, assim, eu sei que a gente não pode dar desculpa, Tiago. Jesus mandou fazer discípulo, o discipulado tem que começar desde pequeno, a gente precisa ensinar desde pequeno, então que a gente aproveite para fazer isso. Eu espero ter respondido. Legal, não, foi super legal mesmo, Simone, porque faz com que quem tá ouvindo a gente, eu, no nosso papo, a gente possa abrir um pouquinho a mentalidade de que trabalhar com crianças, viver, eu gosto muito dessa ideia, viver o cristianismo num ambiente infantil é muito mais do que o ministério infantil, né? Ela tem muito mais do que ouvir uma história na sala, no cultinho. É muito mais do que isso. Então, ainda que as ferramentas possam ser buscadas nesse curso que nós lançamos como Fabapar, ou com você, teu contato vai estar aí, né? Tomara que você receba bastante mensagem e fique bem sem tempo para responder a todo mundo. Ainda que as ferramentas, né, de como estruturar um ambiente infantil na igreja e tudo mais ainda possam ser buscadas, estudos, livros e tudo mais, mas só desse abrir a mente para uma questão muito maior. O evangelismo, o discipulado de crianças, o estar junto com crianças, como se relacionar com as crianças num ambiente cristão, ir além de contar uma história,
eu acho que é uma marca muito importante desse nosso tempo, dessa nossa conversa aqui, com certeza. Eu fico muito feliz e agradeço mesmo, Simone, por ter topado estar aqui com a gente. Foi um tempo muito, muito gostoso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, Thiago. Eu gostei muito dessa oportunidade, justamente por isso, assim, porque às vezes ainda tá, né, no consciente das pessoas, né, isso que o ensinar a Bíblia é para a igreja na salinha. E como você falou e ressaltou, e eu amei que você ressaltou, vai muito além disso. Tem um curso, uma capacitação que eu dou que é muito além da salinha, o nome é Além da Salinha, para o pessoal entender justamente isso, assim, que a gente precisa pensar além da salinha e ajudar as famílias, ajudar as crianças a ter esse relacionamento com Jesus. Eu creio que a gente tem um tesouro nas nossas mãos. Tem um livro que fala da janela 4 e 14. Não sei se o pessoal já ouviu falar, mas se você não ouviu, existe a janela 1040 e existe a janela 414, né, que é essa faixa etária, que a maioria das pessoas se converteu nessa faixa de idade. E no livro que ele fala dessa estratégia janela 414, ele fala assim, se a gente quer mudar ele fala de sociedade, se um missionário chega num ambiente novo, numa sociedade nova, numa cultura nova, e ele quer mudar algumas coisas, ele precisa começar lá nas crianças. Ele precisa ir lá nas crianças, ensinar lá. Então, eu creio que se a gente quer que a vida, que a cidade sofra transformação, viva a transformação, a gente precisa começar com os pequenos. E eu creio que é possível. Amém, que show. Galera, esse foi mais um Praxis, mais um tempo que a gente teve aqui juntos. Espero que tenha sido uma bênção e muito relevante para vocês. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!